Então, a gente sabe que a obesidade, ela é um fator de risco para diversas comorbidades, doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão arterial, diversos tipos de câncer. Mas o que pouco se fala é que a obesidade, ela também é um fator de risco para a fertilidade masculina. Ela também pode levar a alterações na fisiologia masculina por meio de mecanismos epigenéticos, mecanismos hormonais e outros mecanismos. E na live de hoje, a gente vai falar um pouquinho de cada mecanismo, começando pelos mecanismos hormonais. Como que a obesidade, ela pode impactar, né, nos mecanismos hormonais. Então, nós temos a enzima aromatase, né, a CYP19, que ela faz a conversão da testosterona em estradiol. Então, na obesidade, no contexto, né, de inflamação da obesidade, algumas citocinas inflamatórias aumentam a expressão dessa enzima aromatase na célula adiposa. E aí, com o aumento dessa enzima aromatase, você tem o aumento dessa conversão irreversível de andrógenos em estrógenos. E aí você tem um desbalanço desses hormônios, né, com o aumento do estrogênio, e esse aumento do estrogênio leva a uma desregulação no eixo HPG. Com isso, você tem uma diminuição de FSH e LH nas células de Leydig-Sertoli e, consequentemente, uma diminuição de testosterona intratesticular, que a gente sabe que ela tem um papel fundamental na gametogênese masculina. E dessa forma, a gente é um fator de risco para a fertilidade masculina. Outros fatores de risco, como a disfunção erétil, o estresse, a apneia do sono, e também a inflamação por aumento do estresse oxidativo. E danos ao espermatozoide podem ocorrer devido ao aumento do estresse oxidativo durante o trânsito epididimal, que em humanos leva de 2 a 4 dias, e em ratos de 9 dias, uma média de 9 dias e meio. Eu coloquei em ratos porque a gente tem muitos estudos em vivo, né? E é onde esse tempo é o tempo que leva para o espermatozoide fazer a sua maturação final no epidídimo. Isso ocorre porque o epidídimo ele tem uma barreira semipermeável e faz com que o espermatozoide ele fique exposto a esse ambiente externo. E também a obesidade pode levar a alterações na fisiologia masculina por meio de mecanismos epigenéticos. Antes de falar sobre como esses mecanismos epigenéticos eles atuam, acho que é importante a gente explicar o que é epigenética, né? A epigenética, esse prefixo epi vem do grego, que significa sobre, por cima. Então, nós temos o nosso genoma e nós temos o nosso epigenoma, né? Que são moléculas que estão em cima do nosso genoma. E elas funcionam como um interruptor, que liga e desliga alguns genes. Então, imagina no nosso organismo as células, um hepatócito e um neurônio. São células completamente diferentes, né? E nós temos o mesmo DNA em todas as células, certo? Então, nós temos o mesmo genoma em todas as células. Mas como que nós temos o mesmo genoma, o mesmo DNA em todas as células, e são células completamente diferentes, com funções diferentes? Como que isso funciona, né? Porque nós temos o mesmo genoma, mas nós temos diferentes epigenomas. Então, nós temos alguns genes que estão ligados no hepatócitos e desligados nos neurônios, e desligados no hepatócitos e ligados nos neurônios, e com isso você tem diferentes genes, diferentes funções e estruturas, né? E aí, vocês devem estar se perguntando, como que a célula sabe qual gene ativar? Então, a gente tem que pensar que o genoma é um grande livro com todas as nossas informações. E o epigenoma é um post-it, é um marcador de páginas, né? Que mostra que, assim, olha, essa página aqui é a página que você tem que ler.
Então, nós temos marcações moleculares epigenéticas. E esses mecanismos epigenéticos são conhecidos, né? Nós temos a metilação do DNA, a metilação e desmetilação de histonas, acetilação e desacetilação de histonas e os RNAs não codificantes. E eles atuam silenciando ou ativando a expressão gênica. Então, os mecanismos epigenéticos, eles são modificações que alteram a expressão dos genes sem alterar a sequência do DNA. E esses mecanismos epigenéticos que são causados pelos fatores ambientais, eles podem ocorrer nas células gaméticas. No caso do homem, né, no espermatozoide, afetando, né, no testículo, afetando o desenvolvimento do espermatozoide ou no epidídimo, e aí você tem uma alteração nessa expressão gênica, mudando o contexto dessa célula, e quando forma o zigoto, você pode ter algum prejuízo na formação desse embrião. A gametogênese masculina, ela envolve uma intensa remodelação epigenética. E as fases após o nascimento, puberdade, vida adulta e zigoto, são fases em que esse epigenoma encontra-se especialmente plástico e suscetível a essas alterações. Então, aqui após o nascimento, na fase de espermatogoniogênese, no período mitótico, ocorre um restabelecimento de impressões paternas específicas. Já na fase da infância, puberdade, na espermatocitogênese, já no período meiótico, a maioria dessas histonas do tipo somático são trocadas por variantes de histonas específicas do testículo. Na vida adulta, na espermiogênese, ocorre uma reorganização completa e uma extensa condensação da cromatina nuclear, envolvendo a substituição da maioria dos nucleossomos por protaminas com acetilação de histonas, inserção e remoção de proteínas de transição. Após essa fertilização, os dois genomas parentais são desmetilados de maneira assimétrica. O genoma paterno é ativamente esgotado de metilação do DNA, enquanto o genoma materno sofre uma perda passiva desse DNA. A desmetilação não é completa, pois os genes impressos e as regiões de heterocromatina ao redor do centrômero escapam em grande parte desse evento de desmetilação. E as protaminas espermáticas são substituídas por histonas oocitárias com horas de fertilização. Então, é toda a epigenética acontecendo nessa gametogênese masculina. E os compostos bioativos, eles desempenham um papel na fertilidade masculina e na programação fetal por meio desses mecanismos epigenéticos e são capazes de restaurar distúrbios metabólicos na saúde da prole induzidos por estressores durante o início da vida.